TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Quarta-feira, véspera de jogo decisivo do Lajadense. Na quinta tem Lajadense e Cruzeiro aqui no Estádio Alviazul. E o Internacional já está pensando em 2016. São as possíveis contratações do time colorado. O Grêmio deve contar com o Wallace no próximo fim de semana pelo Brasileiro. É agora no Papo de Boleiro. Hoje é quarta-feira, dia de folga no esporte, todo mundo deitado na rede, brincando. Não tem como deitar, né, Diogo? Porque o pessoal tem que ficar treinando e tal. Mas pelo menos em competições oficiais, hoje aqui no Brasil, não vai rolar. Não tem brasileiro, não tem Copa do Brasil e não tem gauchão. Mas amanhã é dia importante pro Lajadense. É verdade, jogo decisivo aí, jogo da volta contra o Cruzeiro, semifinais da Supercopa Gaúcha. Lajadense, lembrando que perdeu o primeiro jogo lá em Gravataí, né? Eu sempre confundo, o Cruzeiro de Porto Alegre, que tem um estádio em Cachoeirinha, mas joga em Gravataí, né? Aquele negócio... Vieirão, estádio do Cerâmica, né? Tá decorando. A Lajadense vem de derrota, então perdeu por 1-0 partida de ida e precisa fazer gols aqui. A novidade, até a colega Helena Bazerge voltou há pouco lá do estádio e trouxe a questão de escalação e tudo mais, provável que deve ter o Lajadense, tem algumas mudanças pontuais aí no meio de campo. O Reinaldo Silva entra no lugar do Marabá, que mais uma vez não vai atuar. Aí a questão do Alan Baldi está ganhando uma sequência no ataque e deve jogar ao lado do Ícaro. Tem a questão também da defesa bastante desfalcada, com o goleiro Giovani, que tem um problema aí, vai ficar há 6 meses afastado dos gramados. Joga nem agora e provavelmente Gauchão também está complicado. E o Igor Bozel também, o lateral, tem problema no tornozelo, deve ser substituído pelo Juninho, né? Então são algumas mudanças aí que enfraquecem o setor defensivo, que é uma dos grandes pontos fortes aí do time do Carlos Vinck, né? Mas então para esse jogo decisivo a gente tem alguns desfalques importantes para buscar essa vaga aí, para quem sabe tentar mais uma taça e fechar com chave de ouro o ano e até possivelmente a passagem do Carlos Vinck pro Lajado. Nós fizemos uma matéria no Jornal Informativo. Nós é muita gente, né? Vocês fizeram uma matéria. Nós é muita gente. Mas vocês fizeram uma matéria sobre a questão física, preparação física do Lajadense, e que é um dos destaques do clube, mas também não tem como aguentar, né, Diogo? Não. Valmir Louros, Luiz Fernando Costa, também tem... Teve desde o gauchão, né? Desde o gauchão vem aqueles números lá da própria matéria, vinha desde o gauchão, né? Com somente uma lesão constatada. Os times aí do interior, a gente vê a média, é só a gente acompanhar a própria dupla Grenal, né? Quando tu vê uma semana assim, tem 6, 7 no departamento médio, né? Então, vai e volta. Claro, a questão da recuperação às vezes é mais rápida, até em função da tecnologia e tudo mais, toda a questão de estrutura mesmo dos clubes. Mas realmente o trabalho feito pelo preparador físico, pelo fisiculturista aqui do Lajadense, realmente é de elogiar. Até porque diante da estrutura, né, do clube do interior, o Lajadense tem pouquíssimas lesões e consegue desempenhar isso em campo, os resultados mostram, né? É isso aí. Bom, qual é a ideia agora? A ideia é de fazer mais uma vez o chamamento. Por quê? Porque nesta quinta-feira, às 8 horas da noite... 8 horas da noite, 20 horas. Aqui no Estádio Alviazul. E o Lajadense já vai entrar em campo sabendo o adversário de uma possível final. Porque União Frederiquense e São José jogam lá no Pastaré, em Porto Alegre, às 5 horas. Um horáriozinho bom, né? Não tem luz, né, aquele estádio? É verdade. O campinho, espetáculo, society não tem luz. Beleza. Bom, então o Lajadense às 8 da noite, já sabendo o adversário próximo, se passar pelo Cruzeiro, é lógico, depende de gols, precisa fazer 2 para passar tranquilo. O problema é se tomar um gol aí precisaria de 3, né? Precisa fazer 2 gols de diferença para avançar na decisão. E a torcida é muito importante. Então a tua presença no Estádio Alviazul é importante, os ingressos estão à venda a 10, 20, 30 reais. Isso aí, definido 10 reais lá na arquibancada geral, do outro lado, lá onde fica descoberto. Na chuva. 20 reais a questão da arquibancada coberta. O rapaz do tempo. De novo, chuva. Gente do céu. E aí, 30 reais, 30 pilinha na questão das cadeiras. Então vale a pena, porque pode ser, de repente a gente torce que não, mas pode ser a última partida do Lajadense no ano, caso seja eliminado. Se não for, o Lajadense vai jogar então contra São José ou União Frederiquense, mais certo São José,
Tudo indica que... Exato, até porque o São José venceu a primeira partida em Frederico Westphalen por 2-1. E aí um dos dois pode ganhar a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2016. Na Copa do Brasil já está garantido. Está garantido com a questão da Copa Luiz Fernando Costa. É isso aí. Bom, o Internacional também já está pensando em 2016. Né? Tem ainda mais 5 jogos, precisando ganhar só os 5. E torcer pelo contrário dos outros. É a média boa do Inter, né? Nessa luta pelo G4. Enquanto isso, né, precisando ganhar os próximos 5 jogos, o Internacional já começa a pensar em contratações para 2016 e também dispensas. Gente. Exatamente, temos circulando uma lista aí da imprensa da capital de alguns nomes que serão emprestados pelo Inter na próxima temporada. Entre eles a gente destaca o Rafael Moura, jogador que hoje não até pode, que o He-Man vai ser oferecido, né? Pode virar moeda de troca aí até em decorrente de alguns jogadores que possam chegar. O jogador operou de novo, teve segundo procedimento já no mesmo lugar, na parte do pé ali, não sei o certo aonde, mas passou por um procedimento e fica fora aí, não joga mais esse ano, então retorna somente na pré-temporada, já pensando em negócio, aí o Inter pensa em recolocar o He-Man em algum outro clube. Outro nome também que estaria nessa lista de dispensa do Inter ou de recolocação para empréstimo, moeda de troca, vamos dizer assim, fica mais bonito, é o Alan Costa, que despontou muito bem aí, chegou a ser titular bonito, do Diego Aguirre. Aguirre. Né? Tu imagina você considera moeda de troca, é brabo. Não vai deixar de ganhar, Márcio Souza. Tá bom. Né? Tá bom, né? Então o Alan Costa é o zagueiro que chegou a atuar como titular com o Diego Aguirre, aí outro jogador que pode estar de saída do Beira-Rio pelo menos por um tempo. Bom, Sanches do River Plate? Sanches, Carlos Sanches. 15 milhões. Tem isso na Goiás? O bom é que o grupo do Sonda, né, entrou numa parada, né? E aí, então seria um jogador para substituir a venda do Arangues, né, que o próprio Sonda colocou o Inter aquela vez. Então seria um jogador... Joga muita bola o Carlos Sanches, jogador de 31 anos, titular do River Plate, titular da seleção do Uruguai, né, um camisa 8 assim, de muita movimentação, fez gol quase tudo que é jogo do River Plate na Libertadores, com o qual o River acabou saindo campeão. Então realmente um nome de grandeza do Inter aí, buscando a próxima temporada, e quando tem o grupo desenvolvido, né, tudo acaba ficando mais fácil. O certo é que tem esses 4 milhões aí de dólares pedidos pelo jogador em luvas, né, já que o jogador está acabando o contrato com o River, não deve ter renovação em função da valorização do atleta, mas o Inter tem como rival o futebol mexicano, que é um futebol bastante rico, né, então tem clubes próprio América, o Monte Rey já teriam demonstrado interesse em contar com o futebol do Sanches. O certo é que é um jogador caro, que viria com um salário aí na faixa dos 300, 400 mil talvez, jogar no Beira-Rio. Eu já ouvi falar em 200 mil, ia dizer que o salário estava... na verdade, falam-se em salário médio, né? Ele começaria em uns 200 mil, mas eu acho que um jogador desse nível, assim, claro, tem aquela questão que todos os clubes estão reduzindo, a faixa salarial, todo aquele negócio, né? Então, talvez esse jogador já entre nessa nova política de administração do Internacional, que possa ter, sim, um salário nessa casa, 200 mil, 250 mil, que seria um grande salário, mas para os padrões do futebol brasileiro, às vezes a gente acha que é pouco, né? O próprio He-Man que tu falaste, chega a ganhar 400 mil. Bom, servia, né? Um só. Eu derrubava o esqueleto. Só um desses salários servia. Eu arrancava o He-Man e arrebentava o esqueleto. Bom, além disso, o Internacional também já começa de novo a falar em técnico e falar no Muricy Ramalho. Pensa, quase R$1 milhão o louco quer. Pois é, tia, isso aí são rumores até um tempo atrás, no mês passado, a gente tinha comentado que alguns dirigentes do Inter haviam ficado em São Paulo para negociar de novo a questão do Muricy. O certo é o seguinte, o Argel Fux tem contrato com o Inter até o final de 2016. Tá? O Inter estaria... Quando o Inter anunciou a saída do Diego Aguirre, o Inter de novo procurou o Muricy. E aí ia pegar o Argel como se fosse um contrato tampão até o final da temporada agora, para que o Muricy assumisse em 2016. Algo não aceito pelo Argel, o Inter acabou cedendo e fechou com o treinador até o final da próxima temporada. O Muricy surge de novo com um nome forte para vir para o Inter. O certo é que realmente, aí questão da ética, não sei o que, não se fala em nomes de quando tem um empregado e tudo mais. O certo é que o Inter tem um treinador hoje. Se ele faz um bom trabalho ou não, isso não a gente tem que analisar, a gente deixa pro clube ver que tá bom ou que não tá. O certo é o seguinte, o Muricy Ramalho surge de novo com um nome forte, ele já anunciou que voltará a trabalhar no próximo ano, mas realmente R$900 mil por mês é dinheiro que não acaba mais, né? O Muricy Ramalho fez 60 anos, cara. Tá bom, boa aposentadoria. Boa aposentadoria, né? Dona Dilma podia fazer o filme todo mundo. Bom, não vai ser lá.
Bom, o Internacional vai ficar aí nessa disputa, então, se paga, se não paga, vai ficar negociando com o Muricy. Isso aí, na verdade, vai ser só depois do desfecho da temporada, ver o que o Inter vai conseguir. Tem a questão do Inter ainda sonha com a questão do G4, porque daí sim, o G4 é um time para 2016, sem o G4 é outro time, né? De verdade seja dita, antes, mesmo com a certa instabilidade do período Argel, está muito melhor do que o período Aguirre, né? Sim, o Argel consegue ter uma regularidade, vamos dizer assim. Claro, as derrotas ainda simbolizam muito mais que as vitórias, até por causa das circunstâncias, né? Perder pro Goiás lá, depois de estar ganhando 2 falhas grosseiras dos seus zagueiros, realmente acaba deixando em dúvida o trabalho. Mas o Inter, ele conseguiu se remobilizar, né? O Inter, que era um time desacreditado, que brigava ali, a gente sempre falava, virando a página aparece o Inter na tabela de classificação. Hoje o Inter luta pelo G4, é o 6º colocado, né? Então, com apenas 3 pontos aí dessa conquista pela 4ª vaga, que pode virar G5 em decorrência do Santos na disputa da final da Copa do Brasil. Depois de um fim de semana que o time foi uma colcha de retalhos, o técnico Roger começa a ter o retorno de alguns, entre eles o Wallace. O Wallace retorna, volante titular do Grêmio aí, retorno assegurado numa partida do final de semana. Aí tem a questão do que o Roger vai querer fazer, né? Talvez a manutenção do Moisés seja mais indicado, até porque o Wallace retorna, mas o Maicon e o Edinho seguem fora machucados. Então, talvez o Moisés esteja ganhando mais uma oportunidade. A questão é agora, o Wallace e o Moisés jogam na mesma função, então ele teria que adiantar um deles, a questão de saída de bola e tudo mais. Talvez o Wallace passe a ser a segunda função, ou de novo, vem o Wallace, coloca o Marcelo Oliveira novamente nessa função, assim como ele jogou contra o Flamengo, e mantém o Marcelo Hermes na lateral esquerda. É o trabalho que o Roger vai ter que fazer ao longo da semana aí para ver o que fica melhor, decorrência principalmente da saída de bola, que foi um dos pontos questionado até nessa partida contra o Flamengo, ainda que os gols tenham saído da questão de articulação. Então, no primeiro lançamento do Douglas, que achou o Luan, que entregou para o Everton fazer o gol, e depois na questão do gol do Bobô. Então, o Grêmio vai ter que ver essa questão, como é que vai estruturalmente dar mais certo, vamos dizer assim, para daí sim encarar o próximo confronto do final de semana. Estamos falando de um confronto que pode dar ao Grêmio, colocar o Grêmio pelo menos empatado na segunda posição do Brasileiro. É verdade. Atlético Mineiro também joga, né? Mas agora não me recordo bem dos critérios, mas eu acho que o time gaúcho tem vantagem. Beleza. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, depois do Redação Informativa, para falar sobre esporte, mas principalmente sobre esse jogo do Lajadense que acontece às 8 da noite, que você está convocado. Tem os 11 convocados do Luiz Carlos Vinck e a galera convocada. É verdade, tem que apoiar, ainda mais o pessoal que diz que é de chuva, né? Quase não chove o jogo do Lajadense, não, então é hora de ir. Vai mudar o nome lá para pó aquático. Bom, você vai comparecer então amanhã no Estádio Alves Azul e a gente vai estar aqui para falar com você depois da Redação Informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.